Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Bizu Exatos. Aqui quem fala é o professor Lindenberg e nós vamos iniciar o nosso curso de Geometria Plana por circunferências. Inicialmente perceba o seguinte, para falar de circunferência a gente tem que entender que circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto dado. Olha aí, ó, essa linha azul é a circunferência. E observe que todos os pontos sobre a circunferência estão à mesma distância de um ponto dado, que eu vou chamar aqui de origem. A região delimitada pela circunferência é chamada de região interior e o conjunto formado entre a circunferência e a região interior é o que nós chamamos de círculo. Não se preocupe com essas notações porque em regra as questões só falam de circunferências. Ela não questiona muito o fato de região interior, círculo e etc e tal não. O que você precisa saber é os elementos de uma circunferência. Olha, numa circunferência, o primeiro elemento importante destacar aqui ó, é a origem, mas relacionada a ela, ou a ideia dela vem porque você tem que considerar o que nós chamamos de raio. Raio é a distância da origem até qualquer ponto da circunferência. Ó. Esse raio é sempre a mesma distância, é isso que caracteriza a circunferência. Nós temos o raio e temos que considerar também, temos que considerar a largura da circunferência ou a altura dela, que é a distância aqui, ó, desse ponto até esse. Você pega dois raios, você tem o que nós chamamos de diâmetro da circunferência. Raio mais raio é igual ao diâmetro, ou seja, o diâmetro é duas vezes o raio. Pode ser a largura, pode ser a altura, dá na mesma. O diâmetro de uma circunferência é duas vezes o raio. O próximo elemento a ser verificado é o comprimento da circunferência, que é a linha que circunscreve. Aqui, se eu quisesse cercar, qual o tamanho seria essa cerca? Ou então, pensando no seguinte, ó, eu tenho aqui esse segmento AB, do ponto A até o ponto B, se eu curvasse ele fecharia, faria o ponto A coincidir com o ponto B, e eu teria o que nós chamamos de comprimento da circunferência ou perímetro da circunferência. O comprimento de uma circunferência é calculado por 2πr, já vai guardando essas relaçõezinhas. Vamos fazer uma questão para aplicar a ideia de diâmetro. A questão diz, determine o raio do círculo de centro O, dado AB igual a 4x mais 5 e OA igual a x mais 9. O que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que AB, que ele falou aí que é 4x mais 5, é o diâmetro, a largura da circunferência, e OA é o raio aqui, ó. Nós sabemos o seguinte, o primeiro passo vai ser, nós sabemos que o diâmetro é duas vezes o raio, ou seja, quem é o diâmetro? O diâmetro é 4x mais 5, que é igual a duas vezes o raio. E o raio é x mais 9, então vai ficar duas vezes x mais 9. Duas vezes x mais 9. Distribuindo a multiplicação, ó, não pode esquecer o parênteses, senão eu estaria multiplicando apenas o x. Eu multiplico o x e multiplico o 9. Nós temos então que 4x mais 5 é igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 9, 18. 4x mais 5 é igual a 2x mais 18. Leva o 2x para a esquerda e o 5 para a direita. Eu vou ter que 4x menos 2x, tá? Positivo e negativo, não é isso? É igual a 18 menos 5. 4x menos 2x vai ficar 2x. 18 menos 5 é igual a 13. Se eu quero saber quanto é o x, ele é 13 dividido por 2. Está aqui, ó, o x. A questão pede que você calcule o raio do círculo. E o raio do círculo pode ser calculado da seguinte maneira. Ó. O raio do círculo pode ser, por exemplo, x mais 9. Quanto é que vale o x? É 13 somado com 9. 13 sobre 2. Para somar duas frações, tem o seguinte bizu, ó, que é você se ligar que eu posso considerar um denominador 1 e usar a seguinte regra. Eu posso multiplicar em cruz, pessoal. Ó. O bizuzinho é o seguinte, ó. Eu posso multiplicar em cruz aqui, ó. Multiplica esse vezes esse, depois assim, uma cruz na horizontal, né? Multiplica esse vezes esse e esse vezes esse, ó. Como é que fica o bizu? Olha aqui o bizu, olha o bizu como é que fica, ó. Para somar essas duas frações eu posso multiplicar 2 vezes 1, 2, 1 vezes 13, ó, em diagonal aqui para a esquerda. 1 vezes 13, 13, 2 vezes 9 vai dar 18, 13 mais 18. Somando, eu vou ter o quê? 13 mais 18 vai dar 20, 18 mais 3, 31 sobre 2. Está aqui, ó, o raio da circunferência é 31 sobre 2. Aí você pergunta, professor, e se eu tivesse substituído na outra, será que dava certo? É para dar, né, neném? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar o segmento AB. O AB aqui, agora presta atenção, o AB ele é o dobro do raio, vai dar o dobro desse valor. Você tem que pensar comigo.
Isso aqui é 2R. Quando eu fizer a conta é para dar 62 sobre 2. Se não der, aí tem uma coisa errada. Vamos calcular então. Se eu tivesse substituído no AB, o AB eu teria o quê? Eu tenho 4x. 4x mais 5. Eu não vou ter o raio, mas vou ter o dobro dele. Vamos ver se dá o dobro mesmo, de 31 sobre 2. 4 vezes o 13 sobre 2 mais 5. E agora eu vou multiplicar 4 vezes 3 aqui, fazendo essa conta aqui do lado. 4 vezes 3 dá 40, mais 3 vezes 4, 12, dá 52 sobre 2 mais 5. Vou usar o bisuzinho, né, chapa? Que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, considero um denominador 1 debaixo do 5 e faço aquele negócio de multiplicar em cruz, que não dá trabalho não, é bem facinho, ó. Multiplicando aqui em cruz, ó. 2 vezes 1, 2, 1 vezes 52 é 52, 2 vezes 5 dá 10, 52 mais 10, 62 sobre 2. Opa, bateu, ó, o dobro disso aqui, porque é o diâmetro. Beleza? Vamos para o próximo passo. A questão agora é destacar a posição de uma reta em relação à circunferência. Aqui esse bizu ele é feroz, muito, muito, muito importante. Parece uma besteira, aquela coisa assim, é besteira, é negação. Mas não, pessoal, isso aqui é muito interessante, tem que ficar ligado, meu irmão. Olha aqui, posição de uma reta em relação à circunferência. Nós vamos verificar o primeiro caso, que é quando você tem uma reta tangente a uma circunferência. E o que seria uma reta tangente? Reta tangente é a reta que toca apenas um único, somente apenas um ele mesmo, ponto de circunferência. O que tem de interessante não é o fato da tangência não. O que tem de elegante, bonito, interessante é você verificar que essa reta tangente aqui, ó, essa vermelhinha, ó, ela forma existe um raio que forma 90 graus com ela. E detalhe, existe somente unicamente e somente ele mesmo. Existe um único raio que chega perpendicular a essa reta. E não importa o ponto, ó, vai ter outro raio, claro, né? Opa, aqui não é tangente, não é, professor, isso aí não é. Tá aqui, ó, vamos traçar uma tangente. Tchucu, tracei a tangente por esse ponto. Existe um único raio que chega perpendicular, ou seja, forma 90 graus. Vamos passar por outro ponto aqui, ó. Opa, quase, bicherrão, vamos lá. Calma um pouquinho, peguei. Existe um raio que chega perpendicular, ou seja, que forma 90 graus. E o que tem a ver, professor, essa besteira de perpendicular? Grande coisa, é uma negação, né? Grande coisa é, olha aqui, bichinho, ó. Olha aqui, presta atenção, não mude não, peraí, calma. Vamos devagar, vou mostrar aqui para você, olha que coisa interessante. Sabendo que isso aqui é o centro O da circunferência. Eu sei que essa reta aqui é tangente nesse ponto e essa reta é tangente nesse ponto. Olha que coisa elegante, interessante, linda e maravilhosa que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou traçar o raio que chega perpendicular àquele ponto. Ó. Mais ou menos, meio feio, mas vai sair, tenha calma. Ixi, eita, não. Manter, calma. De novo. Tá aqui. Vamos ter que descartar lá. Aqui, ó, o raio da circunferência. Desenhando aqui o raio da circunferência. Os raios vêm por aqui, mais ou menos. Tá certo? Suponho que isso aqui seja o raio. Senão os feios aqui é o raio. Daqui para cá eu vou ter outro raio. Isso aqui é raio, isso aqui é raio. Se são raios, são do mesmo tamanho, né? Agora presta atenção. Aquele ângulo lá é 90 graus. Esse aqui é 90 graus. E o que você tem a dizer, professor? O que tem interessante? Olha o que tem de interessante. Se eu traçar uma reta desse ponto para cá, para a origem, eu vou formar dois triângulos, pessoal. E observa o triângulozinho verdinho, que eu vou dizer que é o de cima, e o triângulo de baixo, sei lá, vou botar aqui de amarelinho. O amarelinho é o de baixo. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero que vocês entendam que esses triângulos são congruentes, têm mesma medida. Vamos lá. Se isso aqui é raio em cima e raio embaixo, tem a mesma medida. Esse outro lado que eu tracei, que não tem nem o que discutir, é o mesmo lado para os dois triângulos. Agora presta atenção, se é um triângulo retângulo, esse lado aqui é igual a esse é igual, o próximo, pessoal, esse outro lado aqui só pode ser igual para os dois, estão vendo? Se você virar esse triângulo aqui de cima, o verdinho encaixa perfeitamente em cima do amarelo. E o que tem de interessante é perceber que esse segmento daqui para cá, ó, ele é do mesmo tamanho desse segmentozinho aqui, ó, daqui para cá. Ou seja, se isso aqui é x, aqui embaixo é x. São chamados, esses segmentos tangentes aí, ó, terão a mesma medida. Se esse ponto aqui é A e esse ponto é B, eu posso dizer que PA é igual a PB. Isso parece assim fácil de visualizar porque a gente está partindo desse detalhe, mas nas questões nem sempre é. O fato é que se eu tenho um ponto por onde passa duas retas tangentes
a circunferência, esses segmentos determinados aqui vão ter a mesma medida. Vamos para a questão. Sabendo que PA e PB são tangentes, determine a medida desses segmentos. Ele quer saber o tamanho de PA e o tamanho de PB. Quando fala assim, seu coração pode até querer levar a achar que são segmentos diferentes. Não são do mesmo tamanho. Professor, mas tem 3x menos 1 e x mais 5 é diferente. Pode ser diferente a expressão, mas ela vai ter que dar a mesma medida. Ou seja, o segmento PA é do mesmo tamanho do segmento PB. Como é que você sabe, professor? Pelo que eu falei, ó, isso aqui é raio, aqui, ó, isso aqui é raio também, do mesmo tamanho, R. Sabendo que o segmento daqui para cá, ó, é o mesmo para cima e para baixo, então só sobrou para aquele cara lá ser igual a esse cara aqui. Se isso acontece, eu posso garantir o quê? Que 3x menos 1 é igual a x mais 5. E aí eu consigo determinar o valor de x, ó. Leva x para a esquerda, 1 para a direita, eu tenho 3x menos x igual a 5 mais 1 é menos, fica mais, 3x menos x, 2x, 5 mais 1, 6, se eu dividir por 2, ó, vai ficar x igual a 3. Se o x é 3, o que eu posso fazer? Eu posso determinar o segmento PA, ó. Vamos determinar aqui, ó. Isso aqui é a parte 1, vamos colocar a parte 2 bem aqui. O segmento PA, ele é quem? 3x menos 1. 3 vezes 3 menos 1, que vai dar 9 menos 1. O PA é igual a 8. O PA é 8. Professor, se tivesse feito no de baixo, será que dava certo? Vamos testar, bichinho. PB, ó. O PB é x mais 5, ou seja, 3 mais 5 que dá 8. O PB é igual a 8. Beleza, ainda está batendo tudo igual. Essa é a primeira propriedade interessante, propriedade das tangentes. Vamos ver mais uma questão sobre essa propriedade de tangente, e essa questão sim, ela parece dificilzinha. Quando você olha e não sabe dessa propriedade, você passa mal. Mas sabendo dessa propriedade, dá para resolver isso aqui, ó, sem maiores leroites. Observa como. A questão fala o seguinte: PA mede 10 centímetros. A questão me falou que essa medida daqui para cá, ó, isso aqui mede 10. Como esse ponto aqui é tangente, apesar de não dizer, dá para a gente verificar, porque se não desse também era impossível resolver a questão. Esse PB, por ser tangente, pela experiência, expertise, conhecimento e capacidade que você já adquiriu, você consegue verificar que PB é do tamanho de PA, ou seja, isso aqui também mede 10. A pergunta que a questão faz é: o perímetro, professor, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, de que triângulo? PRS, ou seja, o P, o R e o S. Esse triângulozinho aqui, ó, ele quer o perímetro desse triângulo. E o perímetro desse triângulo, para você ficar sabendo, ó, vai ser quem? Vai ser esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui, mais aquele pedacinho ali de dentro, que não vou desenhar para não ficar muito borrado. Daqui, ó, RS. E agora, o que eu faço, professor? Observe atentamente com seus olhos, veja que nós vamos fazer o seguinte. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Aqui, pessoal, essa questão, para a gente ganhar tempo, ó, você vai procurar os segmentos de mesma medida. E as medidas vão ser iguais nos pontos de tangência. Então, esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse pedacinho aqui. Então, esse RC, se eu chamar ele de X, esse pedacinho bem aqui, ó, também vai ser X. Outro detalhe, se eu chamar esse pedacinho aqui, ó, de Y, esse aqui também é Y, ó, porque você tem um ponto de tangência daqui para cá, ó, tangência. Agora nota, observe o que a gente pode fazer. Professor, como é que eu vou calcular esse tal desse perímetro? Olha aqui, ó, a questão para calcular o perímetro é o seguinte, é x mais y, né? Ou melhor, é esse pedacinho aqui, mais esse x mais y, mais esse pedaço de baixo. Quem é esse pedacinho aqui, o PR? Olha, se tudo é 10, e esse pedacinho aqui eu chamei de x, esse aqui só pode ser 10 menos x, né? Então isso aqui, ó, é 10 menos x. Se tudo isso aqui é 10, esse pedacinho é y, esse aqui só pode ser quem? 10 menos y. E olha que coisa linda que vai aparecer agora. A questão que é o perímetro, que é a soma dos lados. Então ela quer que eu some 10 menos x, pelo que eu montei aí, ó, somado com esse pedacinho aqui, ó, x, somado com esse pedacinhozão aqui é y, somado com esse pedaço aqui de baixo, ó, 10 menos y. E olha que coisa linda que apareceu, emocionante, dá até vontade de você chorar. Menos x com mais x, tchucu-tchucu não demora, me pega, vucu-vucu, tchucu-tchucu e vai embora. Olha aí, ó, mais y menos y, corta, conclusão. Quanto é que vale o P?
O P é o que? Proteção, Q de quero. Não, não é isso não. P é o perímetro, a soma dos lados. Vai ficar 10 mais 10, que é igual a 20. O perímetro do triângulo, para finalizar aqui com a resposta, ó, o perímetro do triângulo PRS é igual a 20 centímetros. Resposta aí, ó, mais uma super aplicação das propriedades de tangentes. Beleza?